Então, primeira prova aqui de vocês. Tá todo mundo vendo a prova aí? Tá. Então, gente, aqui é o seguinte. Muitas pessoas, eu falei assim, explica a diferença entre produto escalar e produto vetorial tensorial, né? Muitas pessoas só explicaram assim, é a diferença seno e cosseno. Outras só explicaram assim, não, a diferença é porque um resultado é escalar, outro é um vetor e outro é uma matriz. Era para falar o quanto você podia falar da diferença. Não era para economizar palavras. Então, só teve alguns, né, que falou tudo que precisava. Diferença é diferença. Tudo que for diferente, você tem que falar. Tá? 3 leis de Newton para a translação e para a rotação. Deixa eu tirar daqui de cima, porque ele aparece estranho, né? Não, teve gente que falou de uma forma geral. Não, eu queria que separasse. Quais são as 3 leis da translação, as 3 leis da rotação? Teve gente que falou geral. É a inércia, é a força dinâmica e a ação e reação. Não, eu queria as 3 da translação, 3 da rotação. Tá? Você podia até falar que a primeira é o princípio da inércia, a outra é o princípio do movimento acelerado, como aceleração e tal, ou da forma como falaram, mas tinha que separar. Essa do corpo rígido deformável, quase todo mundo acertou 100%, não teve problema nenhum. Essa também do equilíbrio translacional rotacional, algumas outras pessoas que fizeram uma besteira aqui, mas uma maioria acertou. Teve gente que colocou que a rotação é equilíbrio das forças somatório igual a zero. Não, é só translação. Rotação é momento ou torque. Tá? Outra coisa, quais são as geometrias básicas para representar um sólido? Teve gente que colocou lá os sólidos de Platão, né? Poliedros e não sei o que, e depois os curvos. Tudo bem, eu considerei, porque ali entra o retangular, entra o cilíndrico e entra a esfera. Tá? Mas, basicamente, a geometria é retangular, cilíndrica e esférica. Tem outras, mas são básicos, né? E como é que ela é utilizada, né? Teve gente que colocou, não, porque você tem que usar uma geometria compatível conforme o objeto, se é cilíndrico, cilíndrico, se é esférico, esférico, isso é importante. Então, deu uma explicação a mais. Quem só disse assim, é cilíndrico, esférico, retangular, eu dei 50%, porque eu pedi para explicar, certo? Para explicar. Para a parte de prática. Quem fez a planilha certa não errou essa aqui. Só quem fez a planilha errada, ou quem não fez a planilha, que errou nisso aqui. Então, o produto tensorial tinha que dar uma matriz, teve uma pessoa que não colocou uma matriz. Então, perdeu ponto. São 3 perguntas dentro de uma só, então vai ganhar 66%. Se tiver certo as outras 2. Essa questão aqui, essas questões teóricas são muito ou idênticas ou parecidas com as questões da outra turma. Às vezes eu mudo um detalhe ou outro. Tá? Mas as da prática tinha pegadinha. Por exemplo, da turma A, o x era cosseno e o y era seno. De você estava seno e outro cosseno. Então, tem que tomar cuidado. Que às vezes uma turma já fez prova e a outra turma não fez, aí vai atrás da questão que já foi respondida, para não ter trabalho, e se dá mal porque responde como se fosse da outra turma, sendo que eu troquei o seno pelo cosseno. E aí sai tudo errado. Então, o que acontece? Eu pedi aqui o momento estático é só multiplicar a massa por essas coordenadas aqui. O momento linear era derivar essas coordenadas aqui, multiplicar pela massa. E a força, certo? Era derivar o momento linear, que ninguém derivou. Então, teve gente que deixou lá dp, dt e colocou lá a equação para eu derivar. Não, não sou eu que vou derivar, é vocês que têm que derivar. Então, eu dei 50% da questão, ou 66%. Tá bom? Por quê? Porque montou o problema, mas não fez a força derivada. Uma derivada. Se você montou o momento linear, só deriva o momento linear, é uma derivada segunda, né?
em relação a essa daqui, já era uma segunda. Deriva uma primeira vez, deriva uma segunda vez. Era para lembrar de que tinha que fazer isso. E aqui, ó, aqui eu pedi o momento angular. O momento angular é P vetor R. Então, ó, se você tinha o R aqui e já tinha o P, era só fazer o produto vetorial. Também teve gente que deixou indicado. P vetor R, botou um entre parênteses e outro entre parênteses. Mas cadê o resultado? Você fez o produto vetorial? Tinha que entender o produto vetorial para fazer. Não fizeram. Acho que um ou outro fez. E o torque era F vetor R. Se você tinha calculado o F aqui, ó, nessa questão, se aproveitava, você já tinha o F e o R nessa questão, vinha para cá calculando o produto vetorial. Então, você preparava tudo na sétima e respondia na oitava. Também fizeram outro problema. Bom, essa daqui, eu dei como varia a massa e como varia a velocidade. Então, por quê? Porque a força é a derivada da massa no tempo vezes a velocidade, mais a derivada da velocidade vezes a massa. Todo mundo esqueceu de que a massa variava, então esqueceu de derivar a massa, certo? Outra coisa aqui, ó. Essa daqui, ó, quando derivava nessa oitava aqui, quando derivava uma vez para calcular e depois derivava de novo, ficava b quadrado. Então, b quadrado com b quadrado, menos b, descia com menos b, ficava b quadrado. Então, gente colocou menos b quadrado. Então, eu tirei 10% da nota aqui, tá? Porque na hora de fazer a derivada, esqueceu que negativo com negativo dá positivo. A última questão. Essa última questão ela era uma pegadinha, se você conseguisse separar bem as coisas. Então, quantos quadradinhos vão ter aqui? Ó? Se você divide aqui no meio, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao todo, seriam 8 quadrados, certo? Eu tirei 2. Então, qual é a porcentagem da massa aqui? 6 por 8, certo? Então, nós temos aqui 4 quadrados de tipo, ó, como é o tamanho desses quadrados? É A sobre 4 vezes B sobre 2. Então, aqui tem 4 quadrados A sobre 4, 1 e 2 quadrados A sobre 2. Aí você tinha que colocar a proporção aqui, ó. Se você pegasse esse quadrado grande aqui, você já pegava a posição aqui, ó. A sobre 4, B sobre 2. Posição desse centro de massa aqui. E aí, a porcentagem dele era 4 vezes, né, em relação à unidade. Aqui, desse daqui, seria o quê? A sobre 2 mais A sobre 4, né, dá 3A sobre 4, né? Não, 5A sobre 4. E aqui, B sobre 4. Né? Para esse quadradinho aqui. Esse daqui vai dar A sobre 2, 5A sobre 4, 7A sobre 4. Né? 7A sobre 4 com B sobre 4. Só que era a massa vezes a posição dividido pela massa total. A massa vezes a posição, massa vezes a posição dividido pela massa total. Então, teve gente que colocou as coordenadas certinho, certo? Do centro de massa. Fez a proporção, mas dividiu por 3, né? Porque tinha 3 figuras. Não. Não é só dividir pelo número, não é média aritmética, é média ponderada. Então, teve gente que considerou média aritmética das posições dos centros de massa das figuras individuais. Certo? Você podia pegar duas figuras, esse quadrado aqui e esse retângulo aqui com o centro de massa bem aqui, também podia. Só que tinha que lembrar de deslocar. Ó. E eu acho que teve gente que não deslocou, teve gente que deslocou. Então, era uma questão, né, que dava para fazer de várias maneiras. Né? Pegando essa figura com essa figura aqui, pegando 3 figuras, pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras, também dava para fazer. Tinha várias maneiras de fazer. Né? Deixa eu ver aqui, eu fiz a minha conta aqui, é B sobre 4, né? Porque aqui é B sobre 2, B sobre 4.
Isso. Então, a posição do centro de massa aqui ficaria 10A sobre 24, nessa posição aqui, né? 10 sobre 24, mais ou menos um pouco mais da metade aqui, ó. O centro de massa iria por aqui. E 5B sobre 12. Se fosse 6, aqui, ó. Então, o centro de massa estaria por aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui é o comentário da prova. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu coloquei de propósito para saber se vocês sabiam calcular centro de massa de figuras compostas. Pelo jeito, vocês aprenderam de uma maneira errada ou não sabiam, né, que tinha que colocar a proporção das massas e não fazer média aritmética. Ok? Alguma pergunta? Bom, se não tem pergunta, eu vou encerrar isso aqui e vou colocar lá como comentário da prova. Tá bom? Então, por hoje a aula está terminada. Se vocês quiserem reclamar da nota quando vocês receberem,